Assentamento e rejuntamento. O revestimento é a principal etapa de uma obra, é a que mais requer atenção por ser a impressão final. A escolha da argamassa e rejuntamento adequados são fundamentais no sucesso desta fase. Este é o sistema de assentamento dos revestimentos em uma laje. Além dela, vai o contrapiso, a argamassa colante, o revestimento e o rejuntamento. No caso de paredes, ao invés de contrapiso, temos o emboço como camada de regularização. Um dos pilares da qualidade Bostik Fortaleza é o rigor tecnológico em todo o sistema de produção. Equipes de pesquisa e desenvolvimento e qualidade acompanham o processo da matéria-prima à embalagem do produto. A Bostik Fortaleza participa do PBQPH, um programa imparcial gerenciado pelo Ministério das Cidades que acompanha a conformidade dos produtos. As coletas de auditoria ocorrem nos pontos de venda e ou na unidade fabril. Se os resultados estão em conformidade com as normas técnicas, o órgão emite o certificado para as empresas. Caso contrário, é emitido um relatório de não conformidade. O Sinaprocim, Sindicato Nacional da Indústria de Produtos de Cimento, o Simprocim, Sindicato da Indústria de Produtos de Cimento do Estado de São Paulo, e a TESES, Tecnologia e Qualidade de Sistemas e Engenharia Limitada, são responsáveis por atestar as empresas credenciadas. O acesso às informações do PBQPH é público e pode ser consultado pelo site do programa. A Bostik Fortaleza segue à risca as normas técnicas geridas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os nossos produtos disponíveis no mercado devem atender estas normas. As normas de procedimentos e sistemas também devem ser conhecidas, pois regem a forma de aplicação e utilização dos produtos nas obras. O que é mais importante em uma argamassa colante? Sua trabalhabilidade, que é a facilidade da argamassa ser trabalhada ou misturada, aderência no estado fresco, aderência no estado endurecido, capacidade de absorver as deformações principalmente em fachadas. A principal função da argamassa colante é unir um revestimento a um substrato. Conforme a norma, as argamassas são subdivididas em AC1, AC2, AC3 e E. O desempenho mínimo exigido na norma para cada tipo consta na tabela. O AC1 é para ambientes internos, sem movimentações das estruturas e acabamentos causados por intempéries. O AC2 para áreas externas, pois é uma argamassa com maior flexibilidade. AC3 tem alta resistência e é indicado para piscinas, saunas, grandes formatos. A terminologia E indica um maior tempo em aberto. Para escolher uma argamassa colante, deve-se considerar a superfície de aplicação, o tipo de revestimento, o tamanho da peça e o ambiente a ser aplicado, interno ou externo, local, piscina, piso, parede, substrato. Para aplicar a argamassa colante, o substrato deve ser emboço ou contrapiso curado, concreto curado, bloco, placa de gesso ou em sobreposição a revestimento antigo, portanto, peças não podem estar soltas. É importante entendermos que há dois tipos de aderência de uma argamassa colante. Aderência física. Este tipo de aderência só é possível em materiais rugosos e ou porosos, tipo ancoragem. Aderência química. É explicada pela formação de uniões químicas entre a argamassa, o substrato e o revestimento, e funciona como uma cola. Quando temos uma área externa exposta a chuva, vento, retração térmica, ou seja, frio, expansão térmica, ou seja, calor, a argamassa deve ter propriedades especiais. Necessariamente, uma argamassa de área externa não fará estanqueidade de água. Para esta função, temos a etapa de impermeabilizações e seus componentes. Antes de ir para a linha de produção, a argamassa passa por 3 tipos de ensaios. Ensaio à tração, que é o ensaio de aderência. Ele verifica a interação entre a argamassa e as camadas e determina qual o valor de tensão máxima suportado. Tempo em aberto é o tempo entre a aplicação da argamassa até a formação de uma pele que impeça a aderência. Em suma, é o tempo que após os cordões estendidos ainda é possível assentar as peças de revestimentos. Deslizamento, conforme a figura demonstra, é a capacidade da argamassa de resistir ao deslizamento da peça cerâmica. Dica do gecko: observe os pontos importantes a serem considerados antes da aplicação da argamassa colante: estado da superfície, temperaturas e aparatos como fixador metálico. É importante manter a área protegida depois da aplicação,
para que a argamassa possa secar em boas condições, garantindo a qualidade do serviço. Não utilize nenhum tipo de ácido na limpeza. Juntas são extremamente importantes para acomodar as movimentações provocadas pelas variações térmicas e higroscópicas, que é a capacidade de absorver água. Assim, recomenda-se juntas horizontais a cada 3 metros e juntas verticais a cada 6 metros. Para juntas, indica-se o uso de material flexível como, por exemplo, o PU da Bostik Fortaleza. Junta de dessolidarização é o espaço entre parede e contrapiso, ou mudança de plano. Ajuda a absorver as movimentações da parede e do contrapiso. Tem por função absorver as tensões na interface de diferentes elementos do sistema de revestimento. Junta de movimentação é o espaço que define divisões na superfície revestida com revestimento cerâmico ou pedra. Geralmente, são mais largas que as juntas de assentamento e servem para aliviar as tensões geradas por movimentação da parede ou do próprio movimento devido às variações térmicas, como em grandes vãos. Junta estrutural é o espaço entre estruturas independentes. Para o alívio das tensões estruturais, são criadas juntas estruturais. Sua localização e dimensões devem ser localizadas conforme a necessidade do projeto estrutural, definindo grandes blocos ou panos do edifício. Aí está, portanto, o resumo de todas as juntas. As dimensões das placas cerâmicas é que determinam o tipo de desempenadeira a ser utilizada. Peças de até 400 cm² pedem desempenadeira de 6 por 6 de 6 mm. Peças acima de 400 cm², desempenadeiras de 8 por 8 de 8 mm. Em peças acima de 900 cm², é indicado o uso de uma dupla camada visando garantir a aderência. Passo a passo para usar a desempenadeira. Passe o lado denteado da desempenadeira no ângulo de 60 graus em relação à base, formando sulcos ou cordões. Limpe o engobe da peça, se houver, para não prejudicar a aderência no momento da colagem. Peças com dimensão igual ou superior a 900 cm² devem receber uma aplicação com desempenadeira denteada em seu tardós e no contrapiso. Com um martelo de borracha, bata levemente para assentar a peça. Verifique o tamanho da junta exigido pelo fabricante para a peça. Dica do gecko: está comprovado que fazer o arraste da peça no momento do assentamento, ou seja, colocá-la um pouco deslocada do local de aplicação, igual 5 cm e depois movê-la, auxilia o preenchimento do verso da peça com argamassa, tanto ou mais do que a utilização do martelo de borracha. AC1 Interior. Indicada para o uso interno por atender às solicitações mecânicas típicas para revestimentos cerâmicos internos. Não recomendado para saunas, churrasqueiras, estufas ou revestimentos especiais. Tempo em aberto de 15 minutos. Porcelanato interno. Revestimento com baixa absorção que requer maior adesão da argamassa. Uma vez que dificulta a absorção mecânica, necessita de uma argamassa com maior desempenho, aderência química.
Para uso interno e externo, temos o AC2 flexível. Sua adesividade permite absorver os esforços existentes entre as paredes e pisos, decorrentes de ciclos de flutuação térmica e higrométrica. É a ação de chuva, vento, ou seja, oscilações de temperaturas, tempo em aberto de 20 minutos. Argamassa AC3, para uso interno e externo. Características: alta resistência, alto tráfego, recomendadas para piscinas, saunas. Argamassa de uso interno e externo. Com maior tempo em aberto e altamente aditivada, é indicada para peças de grandes formatos, a partir de 1,20 por 1,20 metros. O AC3+, dispensa dupla camada, ou aplicação no tardose e substrato, mesmo em peças com dimensões superiores a 900 cm². É uma argamassa de assentamento de alto desempenho e performance incomparáveis. Permite uma forma de trabalho de alto rendimento e menor consumo. Com incorporação de partículas de borracha em sua composição, contribui para menos peso real sobre a laje.
proporciona maior rendimento e otimização de tempo. Falando agora de sobreposição. Temos o overcall, sobreposição de pisos, azulejos e grandes formatos em áreas internas, externas e piscinas, exceto ardósias, secagem inicial em 4 horas. Topcall, sobreposição de pisos, azulejos em grandes formatos em áreas internas, externas e piscinas, inclusive ardósias e peças metálicas, secagem inicial em 3 horas. Indicados para qualquer superfície com revestimento mineral, mármores, granitos, pedra ardósia, porcelanatos e revestimentos especiais. Ultracol, argamassa acrílica, única no mercado, dispensa preparo em obra, já vem pronta para uso. Alto rendimento, impermeável para assentamento, sobreposição de revestimento e grandes formatos. Secagem em 4 horas. Dica do gecko. O deslocamento nas argamassas colantes geralmente é ocasionado pela escolha incorreta da argamassa, pela aplicação inadequada, uso após o tempo em aberto ou desempenadeira inadequada. Aí, portanto, nossa linha completa para assentamento de revestimentos. A função do rejuntamento é preencher ou vedar a junta. O rejunte é impermeável, mas não faz a função de impermeabilizante. Ele também absorve o impacto da movimentação das estruturas, alinha o revestimento cerâmico, absorve as deformações das peças cerâmicas devido à temperatura. A principal função do rejuntamento é a absorção dos impactos e deformações das peças cerâmicas, além do alinhamento dos revestimentos e compensar as diversas dimensões da bitola do revestimento. A Bostik Fortaleza segue à risca as normas vigentes para o rejuntamento. As normas de procedimentos e sistemas são as mesmas que regem as argamassas colantes. A escolha do rejuntamento deve considerar o local onde será aplicado, interno ou externo, espessura da junta e se a aplicação será em ambiente com área seca, úmida ou submersa como piscina. O rejunte flexível serve para pisos e paredes de revestimentos cerâmicos em áreas internas e externas e juntas de 2 mm até 16 mm. O rejuntamento resinado porcelanato, especialmente para porcelanatos em áreas internas e externas, piscinas e saunas, serve para juntas de 1 mm a 16 mm.
O rejunte acrílico é um produto de alto rendimento, antimofo, fungos e bactérias de fácil aplicação e ágil na aplicação e deixa pouco resíduo. O rejunte Finesse tem as seguintes vantagens: alta resistência química e mecânica, excelente estabilidade de cor, fácil de aplicar, tem alta aderência, alta impermeabilidade e resistência a intempéries. O diamante é um rejunte translúcido, com partículas de vidros que permite a passagem da luz, único no mercado com acabamento diferenciado. Argaglass é especial para assentamento e rejuntamento de pastilhas de vidros e mosaicos. Pode ser utilizado para assentamento de blocos de vidro também. Secagem em 72 horas. A nata colorida é argamassa para assentamento e rejuntamento, indicado para pastilhas cerâmicas, faixas decorativas e faixas de porcelanas. Secagem em 72 horas. Os dois produtos são coloridos. A B50 é argamassa para bloco de vidro na cor branca, para uso interno e externo com liberação da área em 72 horas. Aqui apresentamos a linha completa de rejuntamento. Somos a única empresa que apresenta uma linha diferenciada para juntas até 16 mm, com soluções inovadoras em acrílico. Dica do Gecko: as patologias mais frequentes em rejunte são diferença de tonalidade causada pelo excesso de água no amassamento, eflorescência, que é o aparecimento de manchas esbranquiças decorrente da umidade vinda do solo e ou ar externa, e manchas no rejuntamento devido ao uso da água não limpa ou preparo incorreto. A Bostik agradece a sua participação neste treinamento. Até a próxima!